Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 6, versículos 29 e 30. Da vingança, caridade moral e material. Sabeis que vos foi antigamente dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponhais resistência ao homem mau, que ao contrário, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis a outra, e aquele que quiser demandar convosco em juízo para vos tomar a túnica, cedei-lhe também a capa. E se alguém vos forçar a caminhar 1000 passos, caminhai com ele 2000. Dai a quem vos pedir, e não volteis as costas a quem vos queira solicitar um empréstimo. Dai a qualquer que vos pedir, e ao que tirar o que é vosso, não lhe reclameis. Número 85. O sentido destas palavras, apreciadas segundo o espírito e não segundo a letra, se torna claro desde que, de um lado, nos reportemos à época em que o Mestre desempenhava sua missão e tenhamos em conta os homens a quem falava. E, de outro lado, consideremos o objetivo daquela missão, toda de abnegação, de devotamento, de caridade e de amor. Objetivo que consistia em espalhar ele, como espalhou, doutrinando e exemplificando as sementes que haviam de frutificar no momento e no futuro. Os preceitos da lei antiga eram de molde a atemorizar homens que se não deixavam conduzir senão pelo temor. Homens cujas naturezas violentas não podiam submeter-se a uma lei cheia de doçura. Para que os direitos individuais fossem respeitados, era indispensável que cada um estivesse bem convencido de que, como castigo, sofreria tanto ou mais do que fizera sofrer a seu irmão. A lei do Cristo, contrariamente, põe em relevo o amor e a abnegação que todo homem deve confessar, não só para com os seus, para com os que lhe são parentes ou amigos, mas até para com os que lhe querem mal e procuram prejudicá-lo. Obedecei a essa lei admirável. Tudo se resume nisso. O ensinamento contido nestas palavras: sabeis que aos antigos foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponhais resistência ao mal que vos queiram fazer, que ao contrário, se alguém vos bater numa face, lhe apresenteis a outra. O ensinamento se resume em que o homem deve pregar pelo exemplo a doçura e a resignação, que deve, antes de se revoltar contra a injúria, lançar mão de todos os meios para atrair a si aquele que o injuria, que deve mesmo pôr de parte todo o orgulho e humilhar-se, sendo preciso, para reconduzir ao caminho do amor aquele que do amor se afasta, que não deve fazer justiça nunca por si mesmo, qualquer que seja a gravidade da injúria ou da ofensa. O orgulho humano se revolta contra isso, mas Jesus vos deu um sublime exemplo de humildade.
ele que em consciência não podia dizer: o mal que experimento, eu o pratiquei ou poderia praticar. Puro e inocente no mais alto grau, suportou o ultraje, cuidando de esclarecer os que o ultrajavam. Eis aí a lição que deveis tirar daquelas palavras. Convindo que tudo seja apropriado aos tempos e às inteligências, conservai as leis que vos regem, as quais, embora ainda imperfeitas, espiritualmente falando, são necessárias à manutenção da vossa segurança. Deixai que as leis sejam executadas quando houverdes inutilmente empregado os meios que a caridade vos faculta para encaminhar os que se tenham afastado dela e do amor, injuriando-vos ou prejudicando os vossos interesses humanos. Dizendo: aquele que quiser demandar convosco em juízo para vos tomar a túnica, entregai também a vossa capa. Se alguém vos tirar a capa, não o impeçais de levar também a vossa túnica. Jesus procura mostrar aos homens que a boa vontade demonstrada a um irmão culpado pode servir para a sua correção. Certamente, ninguém imaginará que Jesus tenha pretendido animar o roubo ou a violência, prescrevendo que o homem ceda a um ou a outra, que vá mesmo ao encontro das extorsões. Mas bem sabeis que para atingir inteligências obtusas é preciso bater violentamente. Assim, o mestre teve de figurar exemplos tais de amor e de abnegação, que procurando seguir-lhe ainda que de longe os preceitos, os que o ouviam enveredassem pelo caminho do bem. Bastante compreensível vos deve ser o sentido destas palavras. Com aquele que vos forçar a caminhar 1000 passos, caminhai mais 2000. Não recuseis nunca atender a um desejo do vosso irmão em vos sendo possível. Não só não lhe recuseis, como ainda adiantai-vos e ultrapassai, cativando-o, os limites por ele próprio traçados à vossa bondade ou à vossa obsequiosidade. Não vos contenteis com prestar o serviço pedido, tratai de ver se não há uma necessidade maior por detrás do que se vos pede. Estudai os desejos do vosso irmão, suas precisões, e prestai-lhe os favores que queríeis ele vos prestasse, se estivesseis no seu lugar. Compreendei toda a delicadeza do obséquio feito, quando se não ousou vô-lo solicitar. Não menos compreensível vos deve ser o sentido caridoso, moral e materialmente falando destas outras palavras do Mestre. Dai a quem vos pedir, e não volteis as costas a quem vos queira solicitar um empréstimo. Não negueis a esmola da vossa bolsa, do vosso coração ou da vossa inteligência, na medida da vossa capacidade. Não cuideis de despojar os que de vós hajam obtido alguma coisa, ainda quando tenham para obtê-la usado de meios vergonhosos, mesmo da violência. Tratai, ao contrário, de fazer com que o que vos foi tirado redunde em proveito de quem o tirou, em proveito do seu adiantamento moral, testemunhando-lhe vós doçura, boa vontade, propósito de lhe ser útil, apesar dos maus processos adotados, sempre, porém, dentro dos limites que vos traçarem a inteligência e o coração. Jamais alenteis o vício, antes esforçai-vos por desviar dele o vosso irmão, utilizando-vos dos meios que o Cristo indicou. No estado atual da sociedade humana, no ponto em que ela se acha de adiantamento moral, inegáveis são, em bem da segurança da ordem pública e social, o dever,
a necessidade da resistência pelos meios legais, pelos que as leis e a justiça humanas prescrevem, à injustiça, ao ultraje e à expoliação, a fim de impedir que um irmão, por atos criminosos, delituosos, pratique o mal, sucumbindo nas suas provas, ou a fim de trazer um irmão que desse modo pratica o mal à condição de não mais falir futuramente. Da parte dos homens, porém, o castigo e a pena devem ter por fim, como tem da parte de Deus, a melhoria moral do culpado e seu progresso. Cristãos, espíritas de naturezas privilegiadas, seguindo os exemplos dados pelo Divino Mestre e esforçando-se por lhe palmilharem as pegadas, podem individualmente e excepcionalmente pôr em prática desde agora, como lições e exemplos que através dos séculos frutificarão no futuro, esses preceitos evangélicos de humildade, de abnegação, de renúncia, de caridade e de amor, com o fim e a esperança de melhorar os bons, de obrigar os maus a refletirem envergonhados. Compreendei, ó homens, a lei divina e compreendereis o valor de tais preceitos. Ainda não vos é dado pô-los em prática. Vossas leis são apropriadas às necessidades da sociedade humana. Dia, porém, virá em que Deus será o único juiz digno de sentenciar nas contendas entre os homens, em que o tribunal de Deus será o único ao qual tudo se achará sujeito. Sim, dia virá em que a consciência do homem estará nas condições que lhe permitam apreciar o seu próprio proceder e os seus sentimentos, vendo claro dentro de si. Deus, seu único guia, lhe falará e o julgará. Ele ouvirá então essa voz sublime, tantas vezes desatendida, a da consciência, e não praticará mais nenhum ato sem a consultar previamente. Mas ainda vos encontrais muito distantes desses tempos felizes, nos quais caminhareis em verdade e em amor, sob as vistas do vosso Pai. Não chegastes ainda à época da execução dos evangelhos, como Moisés não chegara, do mesmo modo que os profetas de Israel, à do cumprimento da lei de Deus. Esperai a revolução moral que começa pelo advento da era predita do Espiritismo, a qual se inicia com a nova revelação. Aguardai-lhe os efeitos. Se não os puderdes observar com os olhos do corpo, ser-vos-á dado acompanhá-los em espírito e trabalhar com mais eficácia pela realização de todas as palavras de Jesus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.